Fala, criptoloucos! Mais um vídeo de Axie Infinity no canal. Hoje um vídeo um pouco diferente de gameplay do que eu tô acostumado a fazer. Geralmente eu venho aqui cantar minhas vitórias, digamos assim, me gabar, falar, peguei 1.900 troféus, peguei 2.000 troféus. Hoje vai ser um vídeo tanto quanto diferente. A gente vai estudar e eu vou mostrar por que eu acho que eu caí novamente para os 1.900 troféus. Eu tenho um time relativamente básico no Axie, um time inferior ao meta atual, né, aos Axies que realmente estão fortes no meta. Mesmo assim, eu consigo ter um desempenho interessante no jogo, oscilando entre os 1.900, 2.000, 2.100 troféus, farmando uma média diária de 200, 220, 230 SLPs, alguns dias mais, alguns dias um pouco menos. E nessa série de vídeos que eu tô trazendo aqui de Axie Infinity no canal, eu tenho dois objetivos: mostrar que mesmo com um time relativamente simples, você consegue alcançar um bom resultado no jogo, e segundo, que o Axie é um jogo de estratégia e não só de cartinhas e de algodões coloridos voadores, como muita gente acha. O Axie tem muita estratégia por trás, muita coisa que a gente pode estudar e muita coisa que a gente pode usar para melhorar o nosso jogo. Então, esse também é justamente o objetivo dessa nossa série de vídeos de Axie Infinity aqui, que a gente já completou mais de 10 vídeos de Axie Infinity nessas últimas semanas. Então, vamos começar o nosso vídeo. Antes da gente iniciar, instala o like para você nos ajudar, se inscreva no canal, ativa os sininhos, e tá rolando as consultorias de Axie Infinity também, que eu tô montando um time pra galera e fazendo análise de gameplay. O e-mail tá na descrição. Vamos começando aí. Então, aqui a gente tem os 5 pilares para alcançar os 2.000 troféus no Axie Infinity. São 6 itens que eu coloquei aqui, que você precisa saber, você precisa ter noção e você precisa começar a se preocupar com isso, caso você queira atravessar os 2.000 troféus para cima, ou pelo menos sair dessa zona de abaixo de 800 troféus para baixo, 1.000 troféus para baixo, que eu sei que tem muitos inscritos aqui que estão abaixo dos 1.000 troféus, e nenhum problema com isso, tá? A gente pode fazer várias coisas para a gente estar melhorando e ter resultados melhores no jogo. Porém, na maioria dos casos, e é uma coisa que eu estou recebendo muito nas consultorias, são times que estão abaixo de 800 e 1.000 troféus e times que têm potencial para ficar acima dos 1.300, 1.500 troféus. Então, alguma coisa tá errada, e o que eu vou passar aqui para vocês são algumas coisas que eu passo para essa galera da consultoria também, beleza? Então, primeiro, eu não vou ser hipócrita e vou falar que o Axie é um jogo 100% de estratégia e 100% de você tomar decisões corretas, porque não é bem assim. Primeira coisa que você tem que ter no Axie, se você tiver a oportunidade de trabalhar nisso agora, trabalhe, que é um time que respeite o básico da sinergia, das cartas corretas e dos status corretos. Se você tem 3 Axies que não tem sinergia nenhuma com o outro, ou que tem as cartas completamente erradas e os status errados, né? O que são os status? A velocidade, a vida, moral. Então, isso é uma coisa que vai te atrapalhar, sim. Mas na maioria dos casos que eu vejo, principalmente para essa galera que está abaixo dos 1.000 troféus, é que a culpa não é só do time. A culpa também é da experiência do jogador. Muitos jogadores são novatos, tá jogando há 1 a 2 semanas e já quer chegar nos 2.000 troféus para ontem. Não é assim que funciona. Muita gente não estuda o jogo, muita gente não tá estudando as cartas, cara. Conhecer as cartas, né? Inclusive eu vou colocar aqui contagem e conhecimento de cartas. Isso é muito importante. Se você está no Axie Infinity hoje, o Axie está se tornando um jogo mais competitivo, você tem que estudar as cartas. Galera, como é que você vai jogar poker? Como é que você vai jogar truco, baralho, Uno, se você não conhece as cartas do jogo? Se você não sabe o que é um valete, rei, dama, copa, né, ouro, você tem que saber, você tem que conhecer as cartas do baralho. O Axie é a mesma coisa. Se você não conhece as cartas do baralho, qual o dano de cada uma, qual o escudo que cada uma levanta, qual a passiva. Cara, eu tô pegando muita gente na consultoria e a galera não tá sabendo o que a passiva das cartas estão fazendo. Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Claro que muita gente é novato, muita gente não teve tempo para estudar o jogo ainda, mas conhecimento de cartas é sim importante. O Axie é um jogo de cartas, o Axie é um jogo de estratégia. A gente vai falar sobre isso, eu vou gravar um vídeo se aprofundando nesses itens e outros itens também, porque é o próximo vídeo que eu vou gravar aqui pro canal, tá? Então, um time que respeite sinergia, cartas e status corretos. Hoje no Axie você consegue pegar os 1.500, 1.800 troféus com o time mais simples que existe, e foi o primeiro time que bombou no primeiro meta de competitivo do Axie, que é a planta, besta e pássaro. Dá pra você alcançar um bom resultado com esse time, mas você tem que ter uma planta com os status corretos, que tem as cartas corretas, um Sears na boca, Carrot,
na cauda, cactus no chifre, pumpkin nas costas com 61 de HP, 31 de speed, uma bestinha que tem pelo menos 41, 42 de speed, com 2 nuts, um imp e um ronin, e um pássaro que tem backdoor, que tem eggshell, blackmail, post flash na cauda. Você tem que ter um time que respeite o mínimo, né? O mínimo de sinergia, cartas, status corretos. É aqui que a gente começa, por isso que a hora de você montar o seu time no Axie é a hora mais importante do jogo. Você não pode segurar investimento, não pode segurar dinheiro. Eu sei que às vezes, e eu já passei por isso também, eu sei que às vezes realmente a gente não tem aquele capital que a gente queria para montar aquele time, né? Aquele time top, bala que a gente queria, e muitas vezes a gente, né, tem as nossas obrigações do dia a dia. Mas se você não tem um capital para você entrar com um time que você tem certeza que vai ser um time pelo menos ali com o mínimo de sinergia, espere um pouco, junta um troquinho mais. No Axie, galera, você sempre vai querer entrar com o melhor time possível. E isso é uma coisa que eu tô falando muito pra galera da consultoria. Você sempre vai querer entrar com o melhor time possível, porque você vai jogar Axie todo dia, você vai jogar competitivo, você vai jogar na arena, você vai estar na ranqueada. Você vai querer ter o melhor time possível, tá? Então, outra composição que ainda funciona muito bem é planta, peixe, peixe, né? Aqui a gente está falando dos Axies puros mesmos, aqueles mais baratos, de preço de base, né? De flor. Planta, réptil, peixe também puros ainda funcionam. As composições básicas ainda funcionam, mas de novo, você tem que respeitar o mínimo de sinergia, cartas e status corretas. Eu não vou falar sobre montagem de time nesse vídeo, já fiz vídeo sobre isso, já tá no canal, mas não dá pra ignorar o primeiro item. Eu não vou ser hipócrita e falar que se você tiver um time ruim, você consegue fazer qualquer coisa no jogo, porque não é assim que funciona, tá? Então, depois disso, você vai se preocupar com contagem de cartas, conhecimento de cartas. Quantas cartas cada Axie inimigo está usando? Será que ele está usando 2 cartas de cada tipo? Cada Axie tem 4 cartas e são 2 cópias de cada carta. Uma vez que você usa a carta vai pro cemitério e ele só vai recomprar essa carta depois de 2, 3 turnos. Noção de qual combo ele pode usar no turno seguinte, qual o máximo de dano que ele pode causar com as cartas que ele possivelmente tem em mãos. Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar desde a primeira rodada, desde as primeiras jogadas, beleza? Contagem de energia. Eu vou deixar esse documento em PDF na descrição para você estudar, imprimir, mandar para o seu tio, para sua tia que está jogando um Axie. Isso aqui é muito importante. Contagem de energia, uma contagem mental. Você pode contar energia mentalmente. Não recomendo você contar energia mentalmente, porque é fadigante e vai te distrair das suas tomadas de decisão no jogo. Então, Gustavo, como é que eu vou contar a energia? Você vai usar uma planilha de contador de energia, uma planilha Excel. Vou deixar o link na descrição, eu já usei em vários vídeos aqui, tá? Não é ilegal porque é um material de papel, digamos assim, de planilha, não tem conexão direta com o jogo e é muito importante você tentar usar essa planilha, se acostumar com ela, porque ela vai fazer você ganhar muitas partidas e também vai fazer você tomar decisões mais corretas, tá? E a gente tem aqui a relação de noção de dano, escudo e combo. Você tem que ter uma noção de quanto de dano o seu inimigo pode te causar, quanto de dano você pode causar no time inimigo, o quanto de escudo que ele pode levantar, se ele tiver com 3 de energias, ou 5 de energias, ou se ele tiver com um réptil no meio. Você precisa aprimorar, isso aqui é uma coisa que está muito ligado à experiência, que é você ter uma noção de dano, escudo e combos, né? O que é combo? No Axie você sempre vai querer acumular cartas, principalmente nos seus Axies de trás, para eles terem um combo completo. O combo são aquelas 3, 4 cartas que vai ativar várias passivas, que vai pegar naquele Axie que tem fraqueza, por exemplo, cartas de besta num corpo de uma planta, no corpo de um réptil, no corpo de um dusk. Você sempre vai querer extrair o máximo das suas cartas e o máximo dos seus Axies. Isso você só vai conseguir fazer se você tiver tempo para acumular recursos nos Axies de trás e ter uma noção de dano, escudo, combo aprimorada, e isso você consegue com experiência, jogando o jogo, vivendo o jogo, tá? Então você vai calcular o dano, você pode calcular o dano e o escudo através da memória, fazendo cálculo mental, né, calculadora mental. Você pode usar uma calculadora do computador, que eu uso também de vez em quando eu tô naquela decisão que eu preciso acertar, que eu não posso errar, eu venho aqui, ó, 150 de dano, mais 123, mais 126... né, eu vou sempre fazendo o mais rápido ali possível, 128, e quanto de dano eu vou dar? Eu vou dar 527, aí o Axie inimigo tem 400 de vida, ele pode levantar no máximo 160 de escudo com 3 de energia, aí opa, eu não vou matar, mas já deixei ele bem, né, perto da morte. Então você vai querer usar, cara, qualquer tipo de recurso que você puder para você tomar melhores decisões no Axie, tá? Ou uma calculadora física também. RNG, o que é RNG? RNG é a sorte, são as, digamos assim,
são as decisões do computador, né? As cartas que ele vai colocar na sua mão, o crítico que você vai acertar e você vai levar quando você estiver menos esperando. E o que você vai fazer em relação ao RNG? Você vai respeitar e aceitar o RNG do jogo. Você não tem controle sobre isso. Então, se você perder uma partida por causa de crítico, ou se você ganhar uma partida por causa de crítico, ignora, agradece ou xinga. Pode xingar mesmo, que é bom para tirar a raiva de dentro, e vai para a próxima. Não para de jogar, não deixa de jogar arena por causa disso, pelo amor de Deus. E eu vejo o que eu tô mais vendo no Axie hoje, a galera principalmente tomando decisões ruins ou parando de jogar arena por causa do RNG do jogo. Pelo amor de Deus, gente. Continua jogando, tá? Você vai perder e você vai ganhar por causa de crítico. O Axie, né? Eu vou colocar até um item extra aqui, eu já falei sobre isso. O Axie é um jogo que foi feito para você ganhar e perder 50% das partidas. E se você jogar partidas fazendo o básico do jogo, contando energia, carta, noção de dano, escudo, você vai ver que no longo prazo você vai ganhar realmente 50% das partidas e perder 50% das partidas. E, Gustavo, como é que a gente vai subir troféu se a gente ganha 50% das partidas e perde 50%? Porque a gente tende a ganhar mais troféus nas vitórias do que a gente perde troféu quando a gente perde, embora isso não seja sempre acontece, mas a gente sempre, quando a gente está abaixo do troféu que a gente deveria, por exemplo, se o jogador é muito bom e ele está abaixo dos 1.200 troféus, ele naturalmente vai ficar acima dos 50% de taxa de vitória. Ele vai ficar com 51%, 52%, 55%, 60% no melhor dos casos. Então você vai subindo, naturalmente você vai subindo, tá? E eu vou colocar outra coisa aqui muito importante, é um item que inclusive eu esqueci, deixa eu colocar aqui, que é muito, muito importante, muita gente está ignorando isso aqui, que é a relação do volume de jogo. Isso aqui é uma coisa que eu estou passando muito para a galera, é uma noção competitiva que a gente tem em vários outros jogos também, que você precisa jogar todos os dias pelo menos 20 partidas na arena. Cara, o que eu estou mais vendo na consultoria é a galera fugindo da arena. O pessoal não está querendo mais jogar arena, principalmente quem está abaixo dos 1.800 troféus. Pelo amor de Deus, gente, mesmo que você tenha um time ruim ou um time horrível, você sempre vai querer jogar arena. Você precisa ir para o campo de batalha. Você precisa colocar a cara à risca para você ganhar experiência no jogo, para você melhorar sua contagem de cartas, contagem, energia, noção de dano, escudo. Não adianta você só consumir conteúdo na internet, você só ficar jogando na aventura, no PvE, porque você não vai melhorar. Você só consegue experiência, você só consegue se aperfeiçoar no campo de batalha. Você tem que ir pra guerra, você tem que sangrar, você tem que perder. E não tem problema nenhum em perder. Eu vejo que tem gente que parece que tem trauma de perder. Eu não posso perder, eu só posso ganhar. Para com isso, pelo amor de Deus. Perder não tem problema nenhum. Você vai ganhar e você vai perder. Não tem nada que você possa fazer para evitar isso, mesmo que você tenha o time mais top do jogo, tá? Então, volume de jogo. Se você não pode jogar todos os dias, jogue pelo menos 3, 4, 5 vezes por semana. Se você não pode jogar 20 partidas, jogue pelo menos 10 partidas. Respeite o seu limite, claro. Isso é muito importante, tá? E em relação à vantagem e desvantagem, você saber jogar quando você tem a vantagem no jogo e desvantagem no... Quando você saber jogar quando você tiver vantagem no jogo e desvantagem no jogo. Isso é muito, muito importante, beleza? Então esses daí são os... Aqui a gente tem mais, agora a gente tem 7 pilares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilares aí para alcançar os 2.000 troféus no Axie Infinity, tá? Eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso aqui, tem muito mais coisa que eu poderia colocar aqui também. Então, atualmente eu tô com 1.889 troféus aqui no Axie Infinity. Pro meu time isso aqui já tá excelente, eu sempre quero e eu sempre vou buscar ficar acima dos 1.800 troféus, porque aqui eu já tô ganhando 15 SLPs por vitória. Eu consigo minerar uma média de 200, 220 SLPs aqui todos os dias, ganhando pelo menos 10 partidas das 20 partidas que eu jogo todo dia na arena. A gente vai analisar aqui 3 partidas que eu joguei, 2 derrotas e 1 vitória. Vou pegar a primeira derrota, vamos analisar, vamos ver o que aconteceu, o que eu poderia ter feito de melhor para ter buscado a vitória nessas partidas. As melhores partidas para você analisar em qualquer jogo competitivo são suas derrotas. É nas derrotas que a gente consegue localizar as decisões que a gente está tomando errado e o que a gente poderia ter feito de melhor. Beleza, galera, primeira partida aqui que a gente tem, aqui é um time bem interessante que a gente está jogando contra, uma composição de peixe de Doma Anêmona no meio, é uma composição, é um Axie que geralmente
Eu não tenho tanta dificuldade para jogar contra, mas eu também não tenho tanta vantagem. É um corpo de peixe, eu tenho cartas de besta aqui atrás, que não tem vantagem contra peixe, mas eu tenho um réptil aqui que tem muita vantagem contra peixe, e eu vou ter que saber usar ele da forma correta. Lá atrás a gente tem um pássaro com muito potencial agressivo, extremamente letal, 4 cartas de 120 de dano, né? Lã com 110 de dano aqui. Ele puxa o agro aí da nossa jogada com o aroma. Ele tem o post flight que vai dar mais poder de fogo para ele. Ele é o famoso pássaro canhão de vidro, né? O Glass Cannon. Ele vai dar muito dano e ele vai ficar se explodindo ali, né? Minando a própria vida para ele eliminar os meus axes até a vitória, tá? E a planta também dele é uma planta muito agressiva, uma planta muito boa, inclusive, com Silvers na boca, arco no chifre. Geralmente a gente tem cactus ou bait no chifre. Ele tem arco, que é uma carta que dá 100 de speed, 50 de escudo, dá velocidade, mas essa passiva não faz diferença para ele, porque é uma planta. O escudo Pumpkin, e ele tem um Hot Butt na cauda para mais escudo, bastante dano, então ele tem muito potencial agressivo, ele tem muito ataque, uma planta que eu vou ter que respeitar bastante aí, principalmente em termos de dano, tá? Foi uma partida que eu perdi, vamos analisar aqui o que eu poderia ter feito de melhor. E vamos começando aí, eu vou explicando o que eu fiz, por que eu tomei cada decisão, tá? Primeira rodada ele passou o turno, eu usei Hot Butt. Sempre eu vou querer fazer isso quando o inimigo ele não tem Carrot na cauda, tá? É começar com o Hot Butt ou Cactus, se possível, porque eu sempre quero usar minha planta para deixar a planta inimiga com pelo menos 350, 300, 400 de HP. Preparando a planta inimiga para o abate, né? Porque eu vou usar minha besta para finalizar essa planta. De preferência tentando gerar energia. Eu começo a fazer isso lá pelo turno 3 ou 4 na maioria das partidas, tá? E eu vou querer acumular estrategicamente nos primeiros turnos cartas o suficiente no meu réptil para me finalizar esse Aqua e não deixar ele ficar se curando e regenerando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então o primeiro turno bem tranquilo aí, a gente já deixou ele com 400 de vida, né? Porque ele tem carta de besta no chifre, então ele tem naturalmente menos vida. Segundo turno, ele foi extremamente agressivo, muito letal, realmente o pássaro ele tem muito potencial de dano, mesmo com 5 de energia, né, ele já tinha energia o suficiente para fazer um combo, mas ele também tinha muitas cartas no pássaro, ele até esse ponto do jogo ele tinha até relativamente pouco carta na planta, ele estava começando a acumular carta no peixe, mas geralmente o pássaro tende a ser mais agressivo, e o peixe também acima dos 1.800 troféus pelo turno 3 e pelo turno 4. Então aqui eu meio que ignorei o potencial agressivo dele. Foi um erro da minha parte, porque custou a vida da minha planta. Ele colocou 4 cartas no pássaro e um arco na planta dele, tá? Então o que eu deveria ter feito aqui era ter colocado um herbívoro da minha planta e um Hot Butt, levantando mais escudo, colocando potencial de cura na minha planta e prejudicando um pouco a planta inimiga. Se eu tivesse feito isso, a partida provavelmente ia ser bem diferente. Então aqui foi uma decisão muito errada que eu tomei, porque eu não respeitei o dano do inimigo. É um time muito letal por causa da planta, muito dano na planta, muito dano no pássaro. Esse peixe anêmona ele não tem muito potencial agressivo, mas eu deveria ter respeitado com pelo menos 100 de escudo aí, se possível, tá? Então foi uma decisão ruim. A gente tem aqui, o turno 3 a gente passou, eu passei, ele passou. Eu queria acumular mais recursos, minha planta estava viva ainda. Eu queria que ele tomasse a decisão dele de jogada. Eu queria forçar ele a levantar pelo menos um Pumpkin antes de eu agressivar também, porque ele não levantou o Pumpkin para se defender ainda. E vamos ver o que aconteceu aqui no turno 4, né? Turno 4 que eu já vou começar a ser um pouco mais agressivo. Eu vou levantar, ele passou novamente mais um turno, então ele já está acumulando mais cartas no pássaro, no peixe. Perceba que no turno 2 ele gastou 4 cartas, galera, do pássaro. Então ele já perdeu, das 8 cartas que ele tem no deck do pássaro, ele já perdeu metade dessas cartas. Então agora ele só pode comprar mais 4 cartas desse pássaro, sendo novamente um Lã, sendo um Egg Bomb e 2 Egg Bomb no caso, e 2 Post Flight, porque ele já usou, se não me engano, 2 Blackmail. Então ele só pode comprar 4 cartas aqui, ele só tem 2 dessas 4 cartas que ele pode comprar, já que as outras que ele usou tá no cemitério, a planta dele tá viva, tá acumulando carta, e é por isso que ele passou, porque ele não tinha muito potencial agressivo, então não tinha muito que ele podia fazer. Então a gente vai colocar aqui 2 Imps e um Ronin, é o suficiente para a gente dar quase 400 de dano nessa planta, e a gente vai colocar um Cateio e um Serastes no Réptil para garantir o abate nessa planta, a gente deixando recurso e energia o suficiente para tentar finalizar o Aqua aí depois, tá? Então foi tranquilo esse turno aqui. Ele tomou a decisão de passar o turno, então eu já estava ficando um pouco preocupado, porque eu sabia que nesse momento ele já tinha muitos recursos, e o meu réptil é a barreira, é o meu pilar principal dessa partida, porque se meu réptil morrer, minha besta vai ficar exposta contra um peixe e um pássaro, é partida perdida, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui nessa rodada, vamos lá.
Então, os recursos que ele estava acumulando, ele já decidiu jogar tudo, ele colocou 4 cartas novamente de dano no pássaro, foi a mesma jogada que ele fez no turno 2, e como o peixe já estava bem carregado de recurso, ele também queria defender esse peixe, né? 4 cartas do peixe dá quase 200 de escudo, ele levantou tudo que ele podia, e sem gerar energia, né? Ele ficou sem recurso, ficou sem energia, mas a decisão que eu tomei errada aqui é que eu levantei pouco escudo, eu não respeitei, de novo, foi outro erro, o dano do inimigo. Eu deveria ter levantado 2 escudos, eu deveria ter colocado 2 escudos aqui na frente e 2 chomps por último. Para me levantar, eu teria levantado nesse combo, se eu não me engano, uns 420, 430 de escudo. Eu teria sobrevivido a esse combo extremamente agressivo aqui do inimigo, galera. E eu teria uma chance maior de vitória no jogo, tá? Então, como vocês vão ver aqui agora, esse escudo que eu levantei no meu Réptil não foi o suficiente para sobreviver. É um meu time muito letal, eu não respeitei a letalidade desse time, porque eu estou muito acostumado a jogar contra pássaro que tem double toque. E como esse pássaro não tem double toque, eu não imaginei que ele seria tão letal, então foi falta de experiência da minha parte. É por isso que eu falo que você tem que ter volume de jogo e você tem que jogar muita partida na arena, porque você tem que saber jogar contra todo tipo de Axe. Esse Axe é um tipo relativamente novo para mim, geralmente aquele tem double toque ou ele tem backdoor na boca, então por falta de experiência, isso me ajudou a tomar decisões muito erradas durante a partida, tá? Então aqui já é a partida perdida, eu tô no X1 aqui contra a Aqua, eu tô sem recurso, eu tô sem carta, não tem muito que eu posso fazer. Então, realmente, as 2 principais decisões erradas que eu tomei foi porque eu não respeitei a letalidade do oponente, o potencial agressivo que ele tinha, e eu levantei pouco escudo. Isso já é o suficiente para te custar várias partidas no Axe, tá? Vamos analisar a próxima derrota aqui e vamos ver o que aconteceu. Beleza, galera, mais uma partida aqui. A gente tá contra o famoso Shrimpinator, né? Quem não conhece a composição Shrimpinator, é um peixe que tem Shrimp na cauda, ele geralmente tem Garish Worm nas costas, ele tem Riskfish na boca, e ele pode ter Shuriken, Clanshell ou Oranda no chifre, né? E atrás ele vai ter o famoso Duskinator, com a composição de Elastic, Snail, Lagging e Chomp. Geralmente ele tem 46 speed, esse aqui ele é um pouco mais lento, porque ele tem carta de planta aqui na orelha, né? Ele tem uma parte de planta na orelha, então ele é mais lento, porém ele tem mais vida, ele é um pouco mais tanque. E esse peixe também ele é muito lento, justamente porque ele tem Sakura na orelha, uma parte de planta, né? E se eu não me engano, isso aqui é uma parte de besta no olho. Então ele é bem lento, mas ainda assim é um time muito letal que, né, se eu errar uma decisão importante que eu perco facilmente a partida, tá? Uma plantinha básica nesse tipo de composição, que é uma planta de Cereals, Leafbug e Ian. Por que ele tem essa planta nesse time? Porque o Leafbug vai combar com o Garish Worm e o Ian vai dar o debuff para o Allergic e pro K, tá? Então é uma composição bem básica aí, muito forte no meta. Eu jogo contra essa composição quase todos os dias. Vamos ver o que vai acontecer. Essa composição, esse jogo aqui é bem simples. Eu vou querer acumular pelo menos 3, 4 cartas na minha besta para me atacar essa planta, de preferência no turno 3. Eu vou respeitar o backdoor dele no primeiro turno e no segundo turno. É muito difícil esse Aqua ter o backdoor para me finalizar no turno 2, principalmente, até porque ele vai precisar 4 cartas para fazer isso. No turno 2 a gente acumula 9 cartas, então é bem difícil de acumular tudo isso aqui, sendo que a planta dele tá viva e o Dusk tá vivo, eles vão comprar carta também. Tá? Primeiro turno aí, eu decidi passar a jogada, eu só tinha um Hot Butt aqui, e eu já tinha as cartas na base, mas eu queria esperar pelo menos mais um turno para tentar comprar um Ronin, para ter um combo mais completo. O Réptil eu não vou fazer nada com ele, eu só vou acumular a carta mesmo, sempre nos primeiros turnos é isso. E ele fez aqui a jogada mais básica também, que foi Cereals e Leafbug. O Hot Butt eu não usei, como vocês percebem, geralmente eu costumo usar ela no primeiro turno, porque eu queria combar com a minha besta e colocar o Hot Butt na minha planta para tentar finalizar essa planta inimiga no turno 2 ou no turno 3. Por que eu vou fazer isso? Porque geralmente o Shrimpinator ele não vai agressivar a sua planta nos primeiros turnos, ele vai agressivar os seus axes de trás, tá? E sempre que ele for atacar sua planta, ele vai usar Lagging e Allergic. Lagging e Allergic é o combo que ele vai usar para agressivar sua planta. O peixe vai ficar atacando os axes de trás. Então, eu não preciso defender minha planta agora por causa disso, tá? Então, beleza, ele colocou aí um Cereals no Leafbug, ele tá com bastante energia. Eu tô com menos energia, mas até nesse ponto eu tenho mais cartas do que ele. Então, vamos ver o que é que aconteceu aqui. Eu decidi que já era hora para usar minha besta, eu ia fazer isso no turno 3. Mas, infelizmente, como a gente analisou no começo do nosso vídeo, né? Existe uma coisa no Axe que se chama RNG, que é a sorte e as decisões do computador de distribuir recursos para o jogo, tá?
ele comprou todo o combo completo dele do peixe no turno 2. Isso aqui é bem raro de acontecer, não é fácil, até porque para você comprar um combo completo para o seu Axe de 4 cartas no turno 2 é bem difícil, pode acontecer, claro. Eu imaginei que ele não teria essas cartas nesse momento, porque a chance era bem baixa matematicamente, mas ele tinha e isso aqui foi muito ruim, chegou a me custar a partida, porque esse combo, galera, era o suficiente para finalizar a minha besta, tá? Eu coloquei 2 cartas na minha besta, não consegui extrair valor de nenhuma delas. Eu coloquei as 2 cartas para levantar 66 de escudo, talvez era o suficiente para mim sobreviver. Quase foi, se eu tivesse com 10 de escudo a mais, eu sobreviveria. Mas, de novo, o RNG muitas vezes vai estar ao seu lado e contra você. E tudo bem, eu não me abalei, eu continuei jogando. Tinha uma chance de vitória ainda, tá? Mas foi uma jogada aí que me prejudicou bastante, né? O peixe bugou tá aqui, mas ele tá aqui no meio. Então eu continuei atacando aqui, agora eu vou querer sempre usar minha planta e meu réptil, se possível, para finalizar essa planta inimiga. Eu tô sem recurso, eu tô sem energia, então a gente tá numa situação muito desfavorável e foi o que eu falei no começo do vídeo também. No Axe você tem que aprender a jogar quando você tem a vantagem da partida e a desvantagem. Nesse momento eu tô na desvantagem clara, mas eu preciso continuar jogando, de repente eu acerto um crítico aqui, ou eu acerto um combo completo, e existe uma chance de eu ganhar. E também existe a chance do inimigo errar uma jogada importante que pode me dar a vitória também. Isso acontece todos os dias, tá? Vamos ver o que aconteceu aí. Então eu vou continuar agressivando ali. Coloquei um pouco de escudo, um hotbutt na planta pra gente defender um pouco essa planta. Aqui eu já tava sem recurso, só tinha 3 de energia. Era a hora do Dusk me atacar e me stunar, então eu respeitei esse potencial dele. Teve um crítico aqui também que não foi favorável, mas também não foi um crítico que me custou a partida. Mas a melhor decisão que eu queria ter feito aqui nesse turno era ter levantado o Pumpkin e o Cactus. E eu não fiz isso porque eu imaginei que ele ia só defender a planta dele. Então, se isso acontecesse, eu não teria extraído valor do Pumpkin e Cactus. Mas ele foi muito letal, ele foi muito agressivo. Mesmo com pouca energia, ele só tinha 3 de energia, ele foi bem letal. Então foi uma coisa que eu não estava esperando. Então aqui minha planta já está morta, o meu Dusk está atrás, eu estou sem energia, eu ainda estou sem recurso, eu estou na desvantagem. Não estou conseguindo reverter o quadro do jogo. Né? Ele colocou um lag aqui para finalizar minha planta. Então eu coloquei 3 cartas aqui, né? Por isso que eu fiquei com 2 de energia na verdade. E eu coloquei Chomp, Seraches e catei o primeiro para me garantir o abate nessa planta, abrindo o jogo para mim agressivar o peixe dele em sequência, tá? Então, nesse tipo de jogo contra esse time específico, o meu réptil tem potencial para ganhar dos dois sozinho, tá? Já gravei vídeos mostrando isso aqui, como é que eu faço. Mas como eu já estava muito na desvantagem e eu perdi minha besta no turno 2, minha besta não fez nada no jogo, eu estava muito atrás mesmo. E infelizmente não foi o suficiente para mim, né, buscar a vitória. Mas acontece, não dá para você ganhar todas, tá? Tem partidas que isso vai acontecer. Aqui eu só continuei jogando mesmo, tá? Infelizmente ele tinha mais potencial agressivo no Dusk, ele tinha um lag e um Allergic. Eu fiquei com 146 de vida. Isso aqui já era o suficiente para me perder a partida, porque eventualmente ele ia comprar Chomp, Allergic e mais alguma coisa. E é o suficiente para ele finalizar o meu Réptil. Então aqui a partida já tá perdida, tá, galera? Então eu acho que eu até consigo matar o peixe aí nesse combo, se eu não me engano. Na verdade ele fica bem próximo da morte, né? Ele fica com 3 de vida. Então realmente foi uma partida que, justamente por eu não ter conseguido extrair o potencial da minha besta, eu fiquei muito atrás na partida e eu dei surrender. Aqui nesse caso você quer dar surrender porque realmente já não tem chance de derrota, né? Eu esperei até o turno 7 para me ter certeza que não dava para ganhar e eu dei surrender. Então sempre que você chegar no turno 4, turno 5, geralmente tem alguma coisa que você pode fazer. No turno 7, turno 8, se você tá atrás, partida já é derrota, tá? Então vamos analisar a nossa primeira derrota, nossa primeira vitória nesse mesmo dia. Já tem uns 2 dias essas diárias aqui, tem partidas bem interessantes. Vamos analisar a nossa primeira vitória, o que aconteceu. Beleza, galera, essa partida aqui a gente ganhou, a gente tá contra um time bem interessante aqui, né, 3 Frankensteinzinhos, mas é um time que não é fraco. A gente tem uma planta aqui com Cereals, Beach bem padrão, 2 cartas padrão, e Ana Cauda. E nas costas a gente tem aqui uma carta bem interessante que é o Hero, né, uma carta de besta, inclusive, na minha opinião, uma das cartas de 0 custo mais fortes do jogo, tá? Mas ela funciona principalmente bem em besta, claro, e peixe. Mas na planta eu não acho que faz muito sentido, principalmente é uma carta que para uma planta tanque, uma carta que dá 0 de escudo é realmente uma carta que não tem sinergia nenhuma com esse Axe, tá? Então eu vou aproveitar disso, eu vou aproveitar o fato dessa planta
tem muito pouco potencial defensivo, porque o máximo de defesa que ela levanta é 80 aqui do Beat, mais 60 aqui do Sirius, que dá aí 140 de escudo, é muito pouco para uma planta com 4 cartas, então eu vou aproveitar disso para finalizar essa planta assim que tiver a primeira oportunidade. Ela tem um pouco mais de potencial agressivo, mas nada que seja uma grande ameaça para mim, então é uma planta bem interessante aí, com 34 de velocidade. A gente tem aqui um Terminator com Chomp na boca, ele é muito lento justamente porque ele tem 4 cartas de inseto, né? Ele tem uma parte de réptil aqui na orelha, ele tem um olho de peixe, mas não é o suficiente para ele ficar com muita velocidade. E aqui atrás a gente tem um réptil bem letal, ele é extremamente letal. Ele tem 3 cartas aqui com 100 de dano praticamente, o Chomp que tem o stun, o Arco que tem o 100 de danos, a gente já viu ela na partida passada, com potencial para pegar velocidade. Ele tem o debuff aqui, que é o Cupido, que é uma carta de 120 de dano que vai me deixar com moral negativa. E ele tem uma carta de 0 custo, ele já estava pensando em Terminators e Stun, e é uma carta muito forte, que é a Pupai, que dá 60 de ataque, com custo 0. É uma carta que a gente vai querer respeitar bastante o potencial agressivo dela, justamente porque é uma carta de inseto, e eu tenho uma planta e um réptil na frente e no meio, que são biotipos negativos contra esse tipo de carta, tá? Então ele tem uma carta de besta e uma carta de inseto aqui, a gente tem que tomar cuidado. E ele tem bastante velocidade, 43 speed, ele vai jogar primeiro que meus 2 axes aqui de trás. Então esse tipo de jogo aqui eu vou querer eliminar essa planta da frente aos poucos e acumular recursos na minha besta o suficiente para que eu comece a finalizar o réptil do meio, porque ele tem Chomp, então eu vou querer sempre fazer aquele combo padrão da besta contra Terminators, que é usar um Ronin primeiro, o Imp pro segundo, e se possível um Nut ou outro Ronin para mim já começar a finalizar o réptil do meio e acessar o axe de trás, tá? Então eu vou começar bem agressivo, porque ele não tem Carrot, e ele tem pouca vida também, justamente porque ele tem carta de Bug aqui, e ele tem olho de besta, né? Então eu vou começar bem agressivo aí já, para extrair valor da minha planta, até porque o time dele é bem letal e ele tem Cute Bunny que ele pode usar mais cedo ou mais tarde, tá? Beleza, então o turno 2 eu passei, ele passou, eu passei porque eu preciso acumular mais recursos, principalmente na minha besta. Com 2 cartas já é o suficiente para matar essa planta praticamente. Ele passou, foi uma coisa que não fez muito sentido para mim, porque ele tem muito potencial agressivo aqui nos axes de trás, mas ele já estava acumulando muita carta, porque ele já queria matar minha planta provavelmente e finalizar meu réptil em seguida. Ele optou por não jogar com a planta, galera, porque ele já sabia que a planta dele já estava bem prejudicada, tá? E eu tenho uma besta atrás com 2, 3 cartas, é o suficiente para mim finalizar essa planta sem ele conseguir extrair valor de nenhuma dessas cartas aí, tá? Então provavelmente foi por isso que ele decidiu praticamente não jogar com a planta, tá? Então ele colocou só um Yan e um Hero aqui. Nesse ponto do jogo, ele tá com bastante carta nos axes de trás, ele tá com bastante energia, mas nossa planta tá viva, tá saudável, a gente vai ter tempo para acumular mais recursos aqui no axe de trás. A gente colocou um Cerastes no nosso réptil para garantir o abate na planta, não foi necessário, porém a gente conseguiu prejudicar o axe aqui do meio, ele ficou com 300 de vida, 300 e pouco, então estava excelente, foi uma jogada muito boa para mim e que custou a partida aí pro inimigo, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Beleza, já era a hora dele vir com o potencial agressivo dele, tá? Eu levantei 2 Pumpkins na planta porque existia uma possibilidade de eu deixar a planta viva ainda. Talvez ele colocasse uma carta a menos e minha planta continuasse viva. Eu queria tentar comprar um pouco mais de tempo para ganhar cartas e acumular recursos nos meus axes de trás, principalmente na minha besta, tá? Eu tinha energia o suficiente para me arriscar levantar 2 Pumpkins aqui. E caso eu sobrevivesse, seria melhor ainda, tá? Vamos ver o que aconteceu. Então ele veio bem letal, ele veio com 2 cartas de bestas e uma carta de inseto ali por último, então realmente dá muito dano, né? Mesmo com 2 Pumpkins eu fiquei quase metade da vida. E ele veio com 2 Allergics aqui do réptil. Esse réptil é bem letal contra planta e répteis e Dusks, porque ele tem 4 cartas de inseto. Cartas de inseto tem vantagem novamente contra planta, réptil e Dusk, tá? E olha aí, foi o suficiente para ele me finalizar, infelizmente, tá? Mas não tem problema, eu pelo menos consegui segurar todo o dano dele ali na planta. Eu absorvi bastante impacto, né? Então ele já tá ficando mais sem recurso, ele já gastou bastante carta. Porém, a gente tá numa situação aqui que eu não posso errar minha próxima jogada, porque vai me custar a partida. Se meu réptil morrer, principalmente se minha besta ficar exposta, eu vou provavelmente
perder a partida, até porque esse Rapt é mais rápido do que minha besta, tá? Então vamos lá, eu vou calcular aqui muito bem meu dano que eu vou tentar encaixar nesse Rapt do meio. Eu coloquei Ronin primeiro, é o combo que eu queria fazer, 2 Imps aqui no meio para errar o primeiro e acertar o segundo, e um Ronin atrás para gerar mais energia e dar aquele dano explosivo para tentar finalizar o Rapt. Ele só tem 300 de vida, o máximo de escudo que ele consegue levantar nessa altura do jogo, com 3 de energia, é 120 do Snail mais 30 do Chomp, que vai dar 150 de escudo. E eu coloquei um Cateio aqui no meu Rapt com 20 de dano, que era o suficiente para finalizar ele ou tirar ele do Last Stand, caso ele ficasse no Last Stand. Ele levantou menos do que 150, ele levantou 120 de escudo e foi o suficiente para me garantir o abate nesse Réptil, tá? E vamos ver o que aconteceu aí. Mais um crítico, sem problema. Não foi um crítico que me custou a partida. Bola para frente. Então vamos lá, mais um Imp. O Ronin vai garantir o abate, dá 194 de dano. E o Cateio no meu Rapt é mais rápido do que ele, vai garantir o abate aí. Então aqui a partida já está muito encaminhada para mim, já está muito boa. Meu Réptil está vivo, minha besta vai ter tempo para acumular mais cartas. Ele está sem energia, ele está sem recurso, ele tem Chomp que penetra o meu escudo, mas ele não tem dano suficiente para me matar por baixo do escudo. Então eu provavelmente vou querer defender meu Réptil nesse turno, galera. Ou eu vou querer atacar com minha besta, tá? E eu fiz justamente os dois. Ele passou o turno porque ele já estava sem recurso, tá? E ele sabia que facilmente eu levantava 250 de escudo, então não tinha o que ele fazer, a vitória foi garantida, tá? Então, novamente, recapitulando, você vai sempre querer ter um time que respeite o mínimo de sinergia no Axe, cartas e status corretos. Se você tem a oportunidade de dar uma repaginada total no seu time, faça isso. Talvez eu possa te ajudar também com as consultorias. Dá uma olhada no e-mail aí, manda um e-mail lá que a gente vai trocar uma ideia. Contagem, conhecimento de cartas, se preocupe com isso agora. Contagem de energia, noção de dano, escudo e combo. Isso aqui é uma coisa que você adquire muito através da experiência. Contagem de energia e conhecimento de cartas, obviamente, também. RNG, respeite o RNG do jogo. Volume de jogo, você quer jogar Axe pelo menos 10 partidas por dia quando você puder jogar. E saber jogar na vantagem e desvantagem, meus amigos. Vai ter mais vídeo de Axe Infinity no canal. Instala o like se esse vídeo foi produtivo para você. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Te vejo no próximo vídeo e fui!